A paz do Senhor, todos os jovens de Além Paraíba, Igreja Assembleia de Deus, estamos hoje fazendo essa aula dos jovens, tem como título a renovação e a aliança, a lição de número 13. Iremos fazer uma oração para dar início a essa aula, que Deus venha colocar aos nossos corações a Tua Palavra, que nós possamos colocar em prática essa palavra de vida e paz. Senhor, nosso Deus amado, te agradecemos por este momento de estarmos unidos, ó Deus, em um só Espírito para estudar a Tua Palavra. Diante dessa lição, Senhor Jesus Cristo, que Tu venha falar em nossos corações através de aliança, Senhor. Que nós possamos fazer aliança com a pessoa certa, que nós possamos buscar em Ti, ó Deus amado, a aliança verdadeira. Pai querido amado, com a Tua Palavra, com o Teu Espírito Santo, direciona nossas vidas, ó Pai, mediante a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Renovando as alianças. A nossa leitura bíblica em classe está em Josué, capítulo 24, versículo 14 até o 21. E Josué faz um novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviam vossos pais, da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal, vos aos seus olhos servi ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem servai vossos pais, que está da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é o que nos fez subir e a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo que meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós todas estas gentes, e até os amorreus, morador da terra, e também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. E então Josué disse ao povo: Não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões e nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes aos deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer o bem. E então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. O texto do dia está em Josué, capítulo 24, no versículo 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Nós vemos aqui a palavra de Deus sendo ministrada. Nós vemos uma escolha, uma aliança que Josué fez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele deu testemunho disso junto com os anciãos. E a nossa síntese deixa bem claro que Deus é fiel, embora sejamos infiéis. E por isso Israel continua sendo o alvo do seu terno amor e cuidado. Nós vemos então que o amor de Deus, ele é alvo da nossa vida. Ele é alvo do povo de Deus. E nós somos a nação santa, escolhida, lavada pelo sangue de Jesus. E nós somos Israel de Deus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, nós adquirimos uma nova criatura, nós adquirimos uma nova identidade. E com essa identidade, a gente larga de ser criatura
e torna ser filho de Deus. E Ele sendo agora o nosso Pai. E essa aliança sendo feita na nossa vida, nossa caminhada de fé, nós nos tornamos morada do Altíssimo. E sendo nós morada dele, Ele tem autoridade e oportunidade de mandar, mudar, transformar nossa vida, como nós temos liberdade de limpar, organizar, mudar as coisas de lugar dentro do nosso carro, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Assim o Senhor Jesus Cristo, quando tem o poder e a autoridade sobre as nossas vidas, Ele tem autoridade, Ele tem que ter essa autoridade de mudar a nossa mente, de mudar o nosso sentimento, de mudar a nossa vida, mudar o nosso caráter. E quando isso acontece, a aliança é renovada dia após dia. Porque quando chega a tentação, a gente sempre lembra, eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu tenho Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Eu tenho Jesus Cristo como Salvador da minha alma. Então, eu pertenço a Jesus Cristo. Essa atitude, esse pensamento não provém de Deus. Então, eu reprovo em nome de Jesus essa atitude, esse pensamento. Ele está, em nome de Jesus, repreendido. E assim eu começo a pensar no versículo, eu começo a cantar um hino, e o Senhor Jesus Cristo começa a limpar minha mente, limpar meu coração. Ele entra e faz a diferença como Ele quer, porque Ele é Senhor, Ele muda a nossa vida. E essa é essa aliança que nós vamos falar hoje, a aliança que Josué fez com Deus diante do povo, e a aliança que eu e você temos que fazer com Jesus Cristo diante da sociedade hoje em que nós vivemos. E nós vamos ver os frutos dessa aliança que Josué colheu. Josué fez essa aliança e colheu os frutos. E nós vamos trazer para nossas vidas essa aliança, trazer para o nosso dia a dia essa aliança e fazer uma análise. Será que eu estou colhendo os frutos? Será que eu estou tomando as decisões certas? Será que eu estou fazendo aliança com as pessoas certas, com o jeito certo, da maneira que Deus tem agradado? Então essa é a lição que nós vamos estudar hoje. A presente lição tem como síntese que Deus é fiel, embora sejamos infiéis. E por isso Israel continua sendo alvo do seu terno amor e cuidado. E como objetivos, nós temos que mostrar como aconteceu a assembleia da despedida do discurso de Josué em Siló, compreender como aconteceu a assembleia perante Deus em Siquém, e os pontos de discurso profético e da renovação da aliança e o fim e um ciclo histórico. E aprender acerca da história, a excelente de Israel, o seu ressurgimento como Estado, conflitos e perspectivas. A respeito de Josué 24, versículo 29, podemos concluir que no que se refere à pessoa de Josué, a primeira referência a Josué como servo do Senhor mostra visivelmente o quanto Josué prosperou na missão e herdou de Moisés. Agora, o livro fecha um círculo completo, pois quando rememoramos Josué 1, versículo 1, vemos Moisés como servo do Senhor e Josué na condição de mero assistente. Nós vamos estudar a respeito disso. Ele seguiu a caminhada, ele seguiu os passos de Moisés. Seguiu os passos de Moisés a ponto de Deus falar com Josué. Josué, assim como eu fui com seu mestre Moisés, Josué, eu serei contigo também. Então nós vemos aqui Deus dando a certeza. Josué, eis que estou contigo. Vai nessa força, lidera o meu povo. Agora você é o cabeça, agora você é o líder. Então Josué, ele reúne o povo em Siló. Dentro em toda a sua caminhada, ele adquire as guerras, vem os conflitos. Todo esse livro nós estudamos durante esse trimestre, todas as guerras, todas as pelejas que Josué pelejou para conquistar
a terra prometida, e nós vemos que o líder deverá ser o primeiro a compreender a hora exata do fim de um ciclo ministerial. Então ele se sentiu dependente de Deus para iniciar, pediu a Deus e autoridade, sabedoria para dar continuidade ao seu ministério. E agora nós vemos Josué reunindo o povo em Siló para se despedir do seu ministério. Está no seu momento final, já guerreou, já conquistou o seu pedaço de terra, já trouxe o povo com segurança à terra prometida. Todas as tribos agora estão de posse com as suas terras. Então, amados, nós vemos aqui a alegria de um líder quando ele olha para trás, dá aquela respirada funda. Eu cheguei aqui ao meu fim. Eu cheguei ao alvo. Conquistei. Eu estou no centro da vontade do Senhor. Eu consegui imprimir o plano do Senhor diante dos homens, diante da sociedade, diante de Israel. E agora ele, sendo o líder nato, ele reúne o povo para fazer essa despedida. É uma cena, nós possamos conjecturar que é uma cena singular. Não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais isso, nem aconteceu. Foi ali, aquele momento específico, que Josué, como líder, compreendeu que o fim do seu serviço estava chegando na reta final. E sendo assim, reuniu o povo israelita para instruí-los a serem obedientes a Deus. Quando nós olhamos para a história, pessoas ao nosso redor que são exemplos para nós, quando essa pessoa dá um conselho, quando essa pessoa dá uma instrução, quando essa pessoa dá uma palavra de ânimo, de luz, a gente olha para o histórico dessa pessoa. E aqueles que estavam ouvindo a Josué estavam olhando para ele e lembrando do histórico. Eu vi ele lutar. Ele lutou a meu lado. Ele lutou junto comigo naquela peleja. Ele conquistou aquela cidade comigo. Ele conquistou aquela cidade para aquela tribo, aquela outra. Todos nós chegamos em segurança. Então, olha só, irmãos, a palavra de Josué tinha um peso, porque vinha com testemunho, vinha regado de testemunho, de suor, de trabalho, de esforço. Então, aquelas palavras regadas com fé e testemunho fazia a diferença na vida daqueles que estavam ouvindo. E sacudia pessoas mais novas, sacudia aquelas famílias que estavam ali ouvindo. Isso sim faz a diferença. A instrução que se inicia no reconhecimento do fim do seu trabalho. Olha, seja obediente. No versículo Josué 23, capítulo 23, versículo 1 e 2, e sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrando em dias, chamou Josué a todo o povo, e aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho, e entrando em dias. Olha a experiência, olha a palavra de peso, olha a palavra de experiência que aqueles que estavam reunidos em Siló tiveram a oportunidade de ouvir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês que escolham, vocês que decidam. Vocês veem em mim o que eu colhi. Vocês veem em mim os frutos, as vitórias, as bênçãos. Agora vocês escolhem se é favorável. Vocês escolhem se vale a pena. Vocês escolhem se vale a pena servir a Deus, como eu e minha casa sempre serviremos, ou não. Faça essa análise, que eu e você possamos fazer essa análise, e que segue a descrição da fidelidade de Deus em pelejar em prol do povo, né? Ele dando o seu melhor, dando o seu suor, dando sua vida em prol do povo.
Incentiva os israelitas a se esforçar. Incentiva os israelitas a se esforçar. Glória a Deus, aleluia. E quando o povo, para guardarem o que estava escrito na lei. Então, se ele incentiva a guardar, é porque ele sempre guardou. Então, deixou um testemunho. E isso é um peso de responsabilidade para quem fala. E é um peso de responsabilidade para quem ouve. Esforçai-vos. Novamente, Josué usou a mesma palavra que ouviu de Deus anos antes, quando o Senhor comissionou para esta missão de guiar o povo até a terra prometida. Em Josué capítulo 1, versículos de 7 a 9, dando força. E essa mesma força agora ele passa para o povo. Então, amados, o líder, ele recebe de Deus e passa para os seus liderados. Recebe a visão e passa para os seus liderados. Recebe a revelação e passa para os seus liderados. Então, que nós possamos aprender com Josué. Recebeu de Deus a orientação? Não guarda para si, não. Vamos passar para o nosso amigo, vamos passar para o nosso próximo, vamos passar experiência, vamos passar coisas que edificam ao nosso próximo. Eu mereço crescer em Cristo e você também merece. Não possamos ser altruísta, não possamos ser egoísta, querer só para si, mas também compartilhar. E isso faz de nós um grande líder espiritual. A despedida de um líder. A lição que Josué deixa para toda liderança de qualquer segmento é que um líder finaliza o seu ministério, mas deixa um legado. Logo é necessário que na reta final o líder não amaldiçoe os seus liderados e nem os sucessores, mas que profeticamente abençoe o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terras habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os versículos acima registram duas atitudes de Josué. A primeira, Josué como líder aconselha e ensinava o povo a proceder corretamente. E a segunda atitude, percebe-se que Josué se apresenta como exemplo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Já a respeito das mortes de Josué e Eleazar, assim como o enterro dos ossos de José, como compreendeu que os 3 funerais indicam o fim de eras, Josué e Eleazar, respectivamente o líder e o sacerdote do povo, eram as últimas conexões diretas com o Egito. José representa a distante ligação com o Egito e com as promessas do patriarca. Aqui nós vemos o ponto final em Siquém, o ponto final a qual há os funerais. E quem está naquele funeral faz uma retrospectiva de vida. Pensam em quem estava ali naquele momento e pensam nas suas vidas. Eu quero ser como eles. Eu quero seguir as palavras deles. Eu quero seguir esses ensinamentos. Será que se hoje for o meu funeral, se hoje for o funeral seu, será que alguém vai ter vontade de seguir aquilo que você deixou como exemplo? Seguir aquilo que você deixou como legado? Será que vai ser de edificante para alguém? Que possamos meditar nessa palavra, possamos meditar nesse testemunho. E por último, um salto para o futuro. O presente tópico que fala a respeito poderá ser sintetizado com os seguintes versículos. Esse tópico é o final da nossa missão, que fala a respeito de que Israel se tornou-se Estado, denominou-se um país, a qual todos que estavam longe vieram a se reunir e se constituíram
uma nação. Aqui nós possamos fazer essa síntese. Em seguida, Jesus lhe propôs uma parábola. Observai a figueira, e bem como todas as demais árvores. Assim que começa a brotar, percebendo e reconheceis por vós mesmos que o verão está chegando. Lucas 21, versículo 29 e 30. Aqui fala a respeito de um sinal da vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou essa parábola para mostrar que a partir do momento que começa, Israel torna-se Estado, já é um dos sinais que a vinda dele está próxima. O verão está chegando. O verão está chegando. Corresponde à temática escatologia, ou seja, a reconstrução de Israel como nação, indicada que o fim está próximo. Então que nós possamos, irmãos, meditar nessa palavra, possamos meditar nessa lição. Qual é o legado que eu estou deixando para os meus amigos? Qual é o legado que eu estou deixando para a minha família? Jesus Cristo está à porta, Jesus Cristo está vindo buscar a tua igreja. Então que nós possamos meditar nesta palavra. Os sinais estão se cumprindo. Olha o que está acontecendo nos últimos dias. Essas pestes que estão acontecendo no país inteiro, no mundo. É momento de eu e você posicionar como líder, posicionar como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos dar esse exemplo e deixar esse legado. Essa é a aula que Deus colocou no meu coração, que ministrou aos nossos corações hoje. Que você possa meditar e colocar em prática essa palavra. Vamos fazer uma oração. Incline a sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Senhor amado, aqui estamos agradecendo por esta palavra, Senhor. Agradecemos do Senhor Deus por esta palavra genuína que desce do alto aos nossos corações. Nos ensina a ser como Josué, nos ensina a ser como Eleazar, nos ensina a ser como José. Senhor Jesus Cristo nos ensina, Pai, a ser um líder diante dessa nação que está, Pai querido, caminhando a passos largos, Jesus Cristo, para o inferno. E eu, como líder espiritual da minha vida, da minha casa, da minha família, eu como líder espiritual no meu bairro, na minha cidade, Senhor, me ajuda a deixar um legado de paz. Um legado que leve as pessoas à salvação, à libertação em Ti. Pai querido, te agradecemos por tudo e abençoa cada jovem, abençoa cada família. Senhor Deus, abençoa cada alma que está até o fim. Ó Pai, recebendo esse maná, recebendo esse alimento que vindo do alto e nos abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a rica oportunidade. Que os irmãos fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.